O Prêmio Nobel de Economia foi dado a esses três pesquisadores o ano passado que desenvolveram pesquisas em torno do salário mínimo, da imigração e da educação dentro do mercado de trabalho. Foram experimentos naturais, que são situações da vida real, para determinar relações de causa e efeito, o que está muito próximo da psicologia behaviorista, que trabalha com a teoria do comportamento operante. Ao focalizar a análise em uma zona geográfica homogênea, as pesquisas mostraram que o aumento do salário mínimo não havia gerado uma queda no número de pessoas empregadas, ou seja, não afetava diretamente a questão do desemprego, e que um nível de educação mais elevado geralmente melhorava a questão salarial. Isso ficou compreendido como a revolução da credibilidade, ou seja, a credibilidade na economia. Olá, meu nome é Paulo Souza e faço parte do programa de pós-graduação em História Política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, orientado pela professora doutora Maria Regina Cândido, e estou aqui para apresentar o Homos Econômicos. Mas o que seria o Homos Econômicos? É o que a gente vai ver nesta apresentação. Nessa pintura rupestre, como plano de fundo que está na Argélia, a gente pode, de certa forma, aprender uma atividade econômica. A gente vê homens empunhando arco e flecha, animais ao redor. Então é possível, mesmo não tendo uma documentação escrita formal, a gente pode aprender uma atividade econômica. Nessa outra pintura rupestre, mais próxima da gente, que está no Parque Nacional da Serra da Capivara, a gente pode também aprender uma certa atividade econômica e até uma contabilidade. É possível, de acordo com os pesquisadores, caças que estão sendo acumuladas aqui e uma certa contagem dessas caças. E aqui em cima a gente vê um animal que, de acordo com os pesquisadores, é uma procriação, uma possível procriação, e até a contabilidade dessa procriação. Então é possível, né, mesmo não tendo, como já foi dito, uma documentação escrita formal, a gente pode aprender uma atividade econômica. E é importante ressaltar que a escrita ela vai emergir dessas figuras pictórias. Então, de certa forma, essas pinturas rupestres não deixam de ser uma documentação passiva de ser analisada. Nosso trabalho é pautado na antropologia econômica e de um grande debate entre a distinção da economia substantivista e a formalista em cima da obra de Karl Polanyi. O professor Nuno Miguel, do Centro de Investigação em Socioeconomia em Lisboa, né, escreveu um artigo, né, desenvolvendo esse grande debate em torno da obra de Karl Polanyi. A título de informação, Karl Polanyi foi um historiador da economia, antropólogo econômico, sociólogo e economista político húngaro, muito conhecido por sua oposição ao pensamento econômico tradicional, que é da corrente formalista, como a gente vai ver mais adiante. Para poder entender, vamos entender então o olhar substantivista da economia, que é uma economia, vê a economia como um processo instituído da interação entre o homem e o ambiente natural e social que o rodeia, a qual resulta em contínua oferta de meios para satisfazer as necessidades humanas, enquanto o formalismo vai trabalhar com a escassez, aqui com a oferta que o ambiente oferece. Né? O olhar formalista da economia vê, né, a economia como uma forma de mercado do moderno capitalismo, ou seja, é um sistema formador de preços que vai dar valores às coisas e que desempenha um papel fundamental na nossa economia contemporânea. Né? Nesse grande debate, Polanyi vai tentar evitar essa falácia economicista que identifica, né, as economias como uma forma exclusivamente de mercado. Né? A teoria econômica moderna, portanto, não pode ser utilizada para analisar o funcionamento das economias primitivas. E é importante ressaltar que primitivo aqui está como um conceito de primeiro e não como de inferior.
A economia, portanto, possui essas duas vertentes, esses dois olhares, que é a formalista e a substantivista. Elas vão coincidir apenas no entendimento dessa nossa moderna economia de mercado, né? Através de um comportamento humano maximizador, traduzido numa certa afetação causada pelos recursos escassos, né, e os fins alternativos, isto é, a economização, que vai ser encontrada em todas as sociedades humanas, incluindo também as sociedades do passado. E para poder ilustrar melhor essa ideia, trouxe aqui a questão energética que estamos vivendo hoje. E para ilustrar mais ainda, né, eu trouxe aqui imagens do filme Um Menino que Descobriu o Vento, né, pautado numa história real, aonde um rapaz tenta produzir energia através do vento para poder acionar uma bomba que vai irrigar a lavoura. Então você vê que é um comportamento inerente do indivíduo que, dentro dos seus recursos ao redor, ele vai encontrar alternativas para gerar uma economia, digamos assim. Né? Esse grande debate ele vai se alargar com a publicação do artigo The Economic as Institute Process, ou seja, é um processo instituído do ser humano, né? Que foi editado a partir de 1957. E esse grande debate vai ditar as bases metodológicas da disciplina Antropologia Econômica. Né? Malinowski, um pesquisador que vai se debruçar no substantivismo, né? Ele é considerado um dos fundadores da antropologia social, né? E ele desenvolve pesquisa e as principais contribuições foi a análise que ele efetuou no sistema de troca dos habitantes das ilhas Trobriand, que ele vai chamar de circuito Cullen. Um sistema complexo de comércio organizado, veja bem, sem a existência de mercado, dinheiro ou até do Estado. Esse sistema, né, de troca, essa economia, ela é baseada na generosidade e não na ganância. Né? Ele vai publicar essas duas obras, né, Argonautas do Pacífico, né, Ocidental e Coral Garden and Their Magic, e vai trazer essas contribuições sobre a economia substantivista. Ou seja, os trombiantes primitivos trabalhavam guiados por motivos de natureza social e tradições altamente complexas, né? Não direcionado para a satisfação, né, de suas necessidades imediatas que iriam assegurar objetivos utilitários. E aí fica um grande questionamento, né? O que seriam esses objetivos utilitários? Portanto, né, longe das convenções e restrições sociais que ditam o comportamento econômico dos indivíduos e não do mercado. Então, está muito longe dessa questão do mercado que vai ditar os preços. E para poder exemplificar isso, eu trouxe uma experiência pessoal, né, aonde eu moro aqui tem um abacateiro que deu muito abacate esse ano e eu não poderia consumir tudo de uma vez só. Então liguei para uma amiga e perguntei se ela gostava de abacate. Ela falou: "Ah, gosto sim, vou aí buscar para fazer um guacamole." E eu não conhecia esse guacamole. Aí ela: "Ah, não tem problema, eu vou fazer e vou levar um prato para você." Então ela veio aqui, pegou os abacates e 2, 3 dias ela veio com essa iguaria mexicana que eu não conhecia, mais um pacotinho de biscoito que acompanhava, né, o prato, né, maravilhoso. Ou seja, foi uma economia baseado na troca, na generosidade. Não havia embutido aí nenhuma ideia de lucro, de vender os abacates ou ela me vender o guacamole, né? Então é um novo olhar, né, da economia a partir do substantivismo. A perspectiva de Malinowski, portanto, realça a importância social do indivíduo como força motriz da economia. Então, é o indivíduo, através das pesquisas de Malinowski, que vai dizer que é o indivíduo a força motriz da economia e não o mercado, exclusivamente.
O formalismo já tem uma outra visão, um outro olhar. Ele encara a teoria econômica descrevendo como condições universais em qualquer lugar, enquanto o substantivista é local, né, e são universais o comportamento humano em termos econômicos. Portanto, a economia é a afetação causada pelos recursos escassos, né, entre várias necessidades humanas, que pode ser designada por tipo de homens, e aí que entraria o olhar antropológico. Por exemplo, nós temos aqui dois tipos de homens, o homem da pré-antiguidade e o homem contemporâneo. Né? Se o homem da pré-antiguidade sentir fome, ele vai até a mata e busca o seu alimento. Já o homem contemporâneo pega o telefone, liga para o iFood e aquele hambúrguer, né, generoso vai estar ali na porta da sua casa. Então são um tipo de homens diferente a do passado como o do presente. Portanto, o antropólogo deve utilizar as ferramentas universais existentes e aplicá-las às condições sociais e culturais específicas. Ou seja, a tarefa do antropólogo é examinar como esses princípios econômicos funcionam em contextos sociais e culturais específicos, né? E não gerais. Só é possível, portanto, para a antropologia econômica, referências descritivas da realidade. Essas se tornaram a metodologia da disciplina antropologia econômica. Né? O programa de investigação das economias deve fazer parte dos sistemas econômicos comparados, tanto da economia primitiva e da economia contemporânea. Então, esse seria um dos pilares né, metodológico da antropologia econômica. Né, escutando as vozes do passado no âmbito dos seus próprios contextos sociais e políticos, poderemos nos aproximar de uma compreensão do que realmente aconteceu, embora nossas respostas sejam parciais e provisórias, como eu havia mostrado nas pinturas rupestres, né, no começo dessa apresentação. E aqui eu trouxe, para exemplificar mais ainda, né, esse conceito, essa pintura que está na necrópole de Beni Azan, do Egito, aonde mostra semitas, né, vindo da Palestina, né, trazendo possivelmente oferendas, né, ou para pagar um tributo ou para sacrifício a algum deus ou deuses, né? Então a gente vê que esse princípio é um princípio econômico, é de um comportamento, né, do passado que vai, de acordo com o seu ambiente, as circunstâncias, vai determinar uma economia. Né? A teoria econômica moderna, com a noção de um comportamento econômico calculista, é orientado para o ganho generalizável. Pode ser superada por uma base empírica, que é a economia substantivista, né? Mediante ao que a antropologia vai nos ajudar a ter esse olhar diferenciado à história e os sistemas econômicos comparados. A partir do momento que eu uso isso como base metodológica, comparando o passado da economia do passado com a do presente, eu consigo ter uma compreensão substantivista da economia. Polanyi procurou restabelecer uma ligação entre a história econômica e a antropologia social, a história das economias pré-capitalistas. Então, a partir desse olhar do passado, ele estabeleceu as bases metodológicas da economia econômica. Né? No livro de OpenSea, né, a gente vê uma compreensão da estrutura pré-moderna econômica, né, do comportamento, que ao olhar esse comportamento, a gente vai encontrar uma grande janela, né, do passado abrangentemente, né, trazendo uma compreensão. Como a gente vai ver aqui nesse artefato que foi encontrado na Grécia, né, no ano 87 a.C., que é uma grande evidência de que o Mediterrâneo antigo, né, era muito mais avançado do que se possa imaginar. Né? Esse artefato nada mais é do que uma espécie de calendário,
né, que era usado na navegação e que estabelecia os festivais que aconteciam na época. Então você vê aí um artefato de uma grande engenhosidade mecânica, né, que demonstra que as sociedades antigas no pré-mediterrâneo era bem avançada do que a gente possa imaginar. Né? A teoria metodológica para essa comparação, né, é o lugar que essa economia ocupa naquela sociedade, isso é importante traçar essa distinção, né? Um tipo de atividade humana que é executada ali naquela sociedade, como a gente viu nas Ilhas Trobriand, né? E a gente vai perceber que o substantivismo é dependente do homem à natureza para assegurar a sua sobrevivência, diferente do formalismo, que é uma relação de meios e fins, ou seja, uma situação de escolha, que vai ser determinado pela questão da escassez. Os dois significados da economia, né, tanto o formalista como o substantivista, né, quando o Polanyi separa, vai encontrar uma diferença. Enquanto o formalista resulta da lógica, o substantivista resulta dos fatos, né, que o compõem. As regras do primeiro são os da mente, e as regras do segundo são os da natureza. E aí eu trouxe esse vaso sanitário aí do século XVII, totalmente decorado, né, que dá uma ideia, né, dessa ideia substantivista e formalista da economia. Por exemplo, ter um vaso sanitário, ter um banheiro, é uma questão de luxo, né, porque dentro da economia do passado, isso era um objeto que não estava inserido dentro do contexto. Né? Então, a gente vive uma outra realidade. Estudar a sobrevivência é estudar a economia no sentido substantivista do termo. E aí eu trouxe para ilustrar isso o filme As Aventuras de Edipi, onde um rapaz, após um naufrágio, ele tenta sobreviver junto com um tigre dentro de um bote salva-vida. Então, ele vai se utilizar dos meios, dos recursos que tem para garantir a sua sobrevivência, não só a dele, como também a do tigre. Né? Isso é muito interessante, apesar de ser uma ficção, uma experiência muito interessante. A falácia economicista, né, ela confunde, né, os significados de subsistência e escassez, sem se perceber os perigos que estão por detrás, né, dessa realidade. Por exemplo, a gente está vendo aqui uma cachoeira, né, e a gente vê que na questão hídrica a gente precisa ter uma hidroelétrica que possa gerar essa energia. Né? Então, isso aí está muito inserido dentro da nossa economia contemporânea. Né? Se não tem água, que seria uma escassez, não tem energia elétrica, porque a gente não tem como desenvolver, né, a nossa própria energia, como está no exemplo do filme O Menino que Descobriu o Vento, né, que apesar de não ter, né, de ter essa escassez, ele desenvolveu uma atividade alternativa. A identificação artificial da economia com a sua forma de mercado, ou seja, para você ter energia, você tem que pagar por ela, porque tem um sistema que gera ela para você, não você que tem a autonomia de gerar sua própria energia. Então, está muito inserido dentro de um conceito de mercado que vai estabelecer um valor a essa energia. Né? As necessidades do homem é parte integrante da condição humana. Se fosse, no caso, o exemplo de olhando, né, fazendo uma comparação com a economia do passado, da pré-antiguidade, ou mesmo da antiguidade, se um homem do neolítico acabar os recursos, por exemplo, faltar água, ele vai se deslocar em busca de um outro habitat que tenha essa água. Sociedade alguma pode existir em qualquer tipo de economia substantivista, ou seja, a economia substantivista está inerente em cada um de nós. Nós, por natureza própria, nós somos imbuídos a encontrar
um caminho, uma saída. Quando isso não acontece, a gente não consegue encontrar uma saída, é porque nós estamos sendo afetados pela economia de mercado. Portanto, né, o mecanismo, qual seria esse mecanismo, né, de oferta, procura? Esse é o mecanismo, né, de oferta, procura e preço, que seria o mercado. Isso é uma ideia moderna, né? Não é uma ideia das economias pré-capitalistas. A economia de mercado criou um novo tipo de sociedade, né, que é a sociedade contemporânea, que ela vai ser pautada no sistema produtivo, que é um aparelho automatizado, um mecanismo que controla os seres humanos, como no caso da questão hídrica, né, se não tem água, não tem energia, e eu fico totalmente dependente, né, desse sistema que estabeleceu um valor para esse consumo. Ou seja, o homem ele é controlado, né, em suas atividades cotidianas, assim como os recursos naturais são controlados também por esse sistema produtivo, que é o sistema de mercado. A sobrevivência, portanto, neste aparelho, torna a sociedade dependente dentro dessa esfera econômica, a esfera de uma economia capitalista, do sistema produtivo. As sociedades do passado constituía uma esfera autônoma, eles tinham sua autonomia. Né? Se faltou algum recurso aqui, se desloca em busca, né, de outro habitat que possa, né, ter os recursos para as necessidades humanas. Então, nossa sociedade, a sociedade do passado, ela tinha sua autonomia. Ao contrário, né, era uma sociedade inteira inserida no seu próprio sistema econômico e não em um sistema de mercado. A nova sociedade e o seu modo de vida, nascido nos primórdios da Revolução Industrial, a economia consiste agora em mercados, né, que envolve de fato a sociedade. Então, esse mercado que gera gerador de preço, ele engloba a sociedade, todas as sociedades que ficam dependentes desse mercado. E, portanto, enquanto a economia for controlada pelo sistema de mercados, formadores de preços, de valores, o significado formal e substantivista vão coincidir na prática. Né? A gente chega à conclusão que o mercado, né, do poder de compra converte o processo de satisfação numa afetação do nosso comportamento. A compra das coisas torna-se interesse apenas da satisfação exclusiva, desprovidas da necessidade. O homem não é um ser econômico, isso é muito importante ter essa consciência, mas o homem é um ser social. Procura salvaguardar os bens materiais para assegurar o bem-estar social com a economia e não pela economia. No homem primitivo, diferente, não há quaisquer evidência de um egoísmo cru. Não é dizer que não havia egoísmo, mas apenas um egoísmo cru, nem da pretensão propensa para a troca com a barganha. Era troca pela troca. A posição na sociedade, né, os recursos comuns estavam-lhe plenamente assegurados. Não importava o papel que ele desempenhava nesse sistema, se era na caça, no pastoreio, né, etc. Então a gente compreende, né, que essa revolução da credibilidade desenvolvida por esses pesquisadores, né, afirmam que, né, alguns críticos, né, afirmam que esses experimentos naturais feitos por esses pesquisadores deve-se ter cautela, pois as amostragem e a baixa frequência dos acontecimentos observados não permitem extrair sempre conclusões em grande escala. Não podemos ter 100% de certeza que os resultados seriam exatamente os mesmos em outros contextos, como por exemplo dentro da sociedade do Xingu,
né, indígena, né, a gente vai ter um outro tipo de economia. E possivelmente essa economia lá já está sendo afetada pela moderna economia de mercado. Agradeço a atenção, né, muito obrigado.